mostrar a execução de um preparo para coroa total metalocerâmica com cobertura total em dente posterior. Nós vamos preparar o dente 26. Como no manequim é um preparo extracoronário, um preparo total, e a nossa gengiva marginal é rígida, então nós vamos preparar o sulco marginal cervical. Para o preparo do sulco marginal cervical, nós vamos usar uma broca que é a 3118. Então vamos aqui e vamos criar um sulco marginal na base do modelo. Para que a gente tenha acesso à região cervical na execução do nosso preparo para definir a linha de término do preparo. Quando estamos executando esse tipo de preparo clinicamente, nós temos acesso livre no sulco marginal cervical. Preparado a base do modelo, então nós vamos passar a execução da técnica operatória. Lembrando que a técnica operatória para execução desse preparo total é a técnica da silhueta. O que é a técnica da silhueta? É a técnica que diz o seguinte: nós preparamos primeiro uma metade da coroa, ou a metade mesial ou a metade distal, a que melhor nos convier na facilidade do preparo, e depois de preparado a primeira metade, nós preparamos então a segunda metade. Lembrando que o nosso preparo para a coroa total é um preparo extracoronário, e sendo um preparo extracoronário, nós vamos trabalhar com a morfologia axial da coroa do dente. Então, se a gente observar a coroa do dente, nós vamos ter terço oclusal, terço médio e terço cervical, e baseado nesses 3 terços da coroa do dente, na sua superfície axial, vestibular e lingual, nós vamos então definir no nosso preparo com finalidade protética 2 inclinações. Então nós vamos ter uma primeira inclinação que vai corresponder ao terço médio e parte do terço cervical, e essa inclinação correspondente ao terço médio e parte do terço cervical nós vamos chamar de primeira inclinação. E essa primeira inclinação no nosso preparo, ela tem que apresentar uma conicidade oclusal positiva com o plano de inserção. Qual é o plano de inserção? O plano de inserção é, no sentido vestíbulo lingual, é o longo eixo do dente. Então, a primeira inclinação vai ter que apresentar uma relação com o plano de inserção, que é o longo eixo do dente, para esta primeira inclinação. Agora, o terço oclusal das coroas dos dentes, no sentido vestíbulo lingual, são superfícies expulsivas, são superfícies convergentes para o oclusal. Se são superfícies convergentes para o oclusal e corresponde às vertentes lisas da cúspide não cêntrica e da cúspide cêntrica, nós vamos, na redução do nosso preparo vestibular e lingual, nós vamos chamar de segunda inclinação. E para reduzir essa segunda inclinação, a broca vai trabalhar simplesmente
paralela, simplesmente paralela à superfície dessa vertente lisa, que é a área expulsiva. Conhecendo esses detalhes morfológicos, nós vamos então iniciar o nosso preparo, primeiro, preparando um sulco marginal cervical, que vai ser preparado na vestibular, em toda a extensão mesiodistal da vestibular, seguindo o contorno da gengiva marginal. Então ele vai apresentar ligeiramente côncavo para oclusal. E ele deve ser preparado meio milímetro aquém da margem gengival. Da mesma forma, vamos executar o desenho desse sulco marginal também na face lingual. Então ele também vai em toda a extensão mesiodistal da face lingual. Depois de demarcado, por que precisamos demarcar com grafite? Para servir de orientação, para que a gente não corra o risco, né, de executar um desgaste excessivo sem definição. Vamos trabalhar então para preparar esse sulco marginal cervical com a broca 1014. A broca 1014, ela apresenta a sua ponta ativa com um diâmetro de 1,4 milímetros. E nós vamos aprofundar no preparo desse sulco meia broca em profundidade. E segundo o plano de inserção, que é o longo eixo do dente para vestibular e lingual, nós vamos trabalhar com a broca em 45 graus com o plano de inserção. E vou executar esse sulco marginal cervical em toda a sua extensão mesiodistal. Meia broca em profundidade, lembrando que eu trabalho pincelando, eu não deixo a broca trabalhar com ação contínua sobre a superfície do dente, para não promover aquecimento desnecessário. Executado o sulco marginal cervical lingual, passamos para o sulco marginal cervical vestibular. Com a broca na mesma posição, nós vamos executar em meia broca em profundidade, nós vamos executar esse sulco marginal cervical. Com isso, nós completamos o primeiro passo. Então temos definido o sulco marginal cervical por vestibular e o sulco cervical, marginal cervical por lingual. O segundo passo é utilizarmos da broca 3216, que tem um diâmetro de 1,2 milímetros e apresenta extremidade ogival. Nós vamos então preparar os sulcos de orientação. Primeiro, na metade da coroa, na face vestibular, observando primeira e segunda inclinação. Depois, no sulco divisor de cúspide vestibular. Depois, em cima da vertente triturante da cúspide lingual. Na vertente lisa da cúspide cêntrica, que corresponde à segunda inclinação do lado lingual, e depois na primeira inclinação do lado lingual.
dividindo através desse primeiro sulco a coroa do dente em duas metades, uma metade mesial e uma metade distal. Então vamos aqui, preparamos o sulco na primeira inclinação, salientando que a broca 3216 tem um diâmetro de 1,2 milímetros e o nosso preparo requer uma profundidade de uma broca inteira, tanto na primeira quanto na segunda inclinação, na face vestibular. E a extremidade da broca não chega a tocar a margem, mas permanece no centro do sulco marginal cervical. E aí introduzimos uma broca inteira para a primeira, uma broca inteira para a segunda inclinação. Para a vertente triturante da cúspide não cêntrica, nós vamos aprofundar uma broca inteira e um pouquinho mais correspondendo à altura do vértice da cúspide, porque nós temos que ter na altura das cúspides uma redução em torno de 1,5 milímetro. Então, se ela tem 1,2 milímetros, nós vamos aprofundar um pouquinho mais de uma broca inteira. Dessa forma, nós temos o sulco de orientação na vertente interna ou triturante da cúspide cêntrica, correspondendo ao sulco, ao segmento oclusal do sulco ocluso vestibular. Depois, na vertente triturante da cúspide cêntrica, também um pouquinho mais de uma broca para chegarmos em 1,5 milímetro. Desta forma, nós já criamos sulcos de orientação uniforme na face oclusal, dividindo a coroa em duas metades. Agora, uma broca inteira e observando a segunda inclinação também lingual, broca paralela à superfície do dente. E vamos aprofundar uma broca inteira. Depois, broca paralela à primeira inclinação, que é o longo eixo do dente, vamos aprofundar também uma broca inteira. Lembrando que a broca não chega à margem do sulco marginal cervical. Com isso, nós temos o sulco de orientação, dividindo a coroa do dente em duas metades, uma metade mesial e uma metade distal. Nós vamos reduzir, por opção, primeiro a metade mesial. Então, nós vamos executar sulco de orientação no meio da metade mesial, primeira e segunda inclinação, do lado vestibular. Primeira inclinação, broca inteira, em profundidade. Segunda inclinação, broca. A primeira inclinação, broca paralela ao plano de inserção. Segunda inclinação, broca paralela à vertente, à superfície do dente. Depois, na vertente, na aresta da vertente triturante, da cúspide não cêntrica e da cúspide cêntrica, 1,5 milímetro em profundidade. Isto para dente vitalizado. Para dente desvitalizado, se o dente apresentar altura normal, podemos às vezes chegar a 2 milímetros. Mas 1,5 milímetro é suficiente para a gente agregar material para a construção da nossa prótese.
sempre nas vertentes, na confecção do suco, nas vertentes triturantes ou internas, broca paralela à vertente. Então nós não vamos dar nem menos inclinação, nem mais inclinação. Depois, vertente lisa da cúspide cêntrica e depois primeira inclinação paralelo ao plano de inserção, que é o longo eixo do dente, broca inteira. Com isso nós temos confeccionado os sulcos de orientação, primeira e segunda inclinação, vestibular e lingual broca inteira, na oclusal mais de uma broca, porque a redução é em torno de 1,5 mm. Vestibular e lingual, primeira e segunda inclinação, 1,2 mm, que é uma broca inteira, na oclusal 1,5 mm, porque a redução oclusal requer, para a estabilidade estrutural da prótese, uma espessura de 1,5 mm. Assim nós executamos o segundo passo. O terceiro passo é rompimento do contato interproximal com a distal do dente vizinho. Para isso, nós vamos utilizar da broca 3203, que é a broca de cilíndrica do tipo ponta de lápis, que é uma broca cilíndrica longa e fina. Para que nós devemos proteger o dente vizinho para nenhuma ação de corte, nós vamos protegê-lo com uma matriz de aço. E vamos cortar ou de vestibular para lingual ou de lingual para vestibular uma fatia mesial da coroa desse dente, rompendo o contato interproximal, mas chamando a atenção também para um detalhe. Olha, o nosso preparo é extracoronário e ele tem que apresentar entre paredes opostas, vestibular, lingual, mesial e distal na primeira inclinação, uma convergência para o oclusal. Então nós vamos observar que essa convergência é positiva. Então, quando rompemos o contato interproximal, nós já invertemos essa convergência natural, que é para cervical, para oclusal. Já para começar a observar a convergência positiva entre as paredes opostas para oclusal. Então, para fazer isso, nós colocamos a broca paralelo ao plano de inserção, no sentido vestíbulo lingual e no sentido mesiodistal. Vestíbulo lingual, longo eixo do dente, mesiodistal, plano vertical traçado pelas proximais dos dentes vizinhos. Então nós vamos ter uma posição do plano de inserção, um paralelismo da minha fresa ou da minha broca com esses planos verticais proximais. E vamos cortar uma fatia na proximal mesial desse dente. Então vou romper o contato e vou inverter a convergência, que era para cervical, morfologicamente falando, para uma convergência oclusal. Então, se eu observar agora, ó, já não está mais convergindo para cervical, mas eu já tenho uma convergência para oclusal. Rompido o ponto de contato, nós vamos agora passar para a redução da face vestibular, primeira, segunda inclinação, que será para nós o quarto passo.
Voltamos para a broca 32,16. Vamos colocar a broca e reduzir nessa metade mesial, definindo a primeira inclinação, que é paralelo ao plano de inserção, e a margem da broca trabalha com a margem do cervical, do sulco marginal cervical que foi preparado. E a extremidade da minha broca já define a forma de linha de término nesta redução do segmento da metade mesial da coroa. Então, reduzimos a primeira inclinação da face vestibular e depois reduzimos a segunda inclinação da face vestibular com a broca paralela à superfície do dente. Com isso eu tenho a primeira e a segunda inclinação, porque o dente tinha, olha, primeira e segunda inclinação na sua morfologia vestibular. Mas o quarto passo, ele só estará completo quando eu estender com a broca na mesma posição da primeira inclinação vestibular e reduzir a metade vestibular da face mesial. Então eu venho com a broca na mesma posição e vou preparar a metade mesial, metade vestibular da face mesial. E eu já vou definir o chanfrado cervical também na face mesial. E vai até a região do limite do sulco mésio central. Nunca posso deixar de observar nessa redução as duas posições da broca para definir primeira e segunda inclinação. E eu tenho o quarto passo completado. Passamos agora para o quinto passo. O quinto passo é a redução das vertentes internas das cúspides, da cúspide cêntrica e não cêntrica. Para essa redução, broca paralela às vertentes triturantes. Então eu venho aqui, vou romper essas cristas até nivelar com a profundidade do sulco. E onde eu tenho vertente mesiolingual da cúspide mesiovestibular e vertente discolingual da mesma cúspide. Executando o quinto passo, que é a redução oclusal dessa metade mesial, vamos executar o sexto passo, que é a redução da primeira e segunda inclinação da lingual. Então vamos aqui, reduzimos a segunda inclinação da lingual, até nivelar com a profundidade do sulco e depois ir para a redução broca paralela à vertente, que é a superfície expulsiva, onde eu tenho a segunda inclinação, e depois broca paralela ao longo eixo do dente. Vou executar a redução da primeira inclinação. A redução da primeira inclinação, a broca vai trabalhar na margem
cervical do sulco marginal que foi executado no primeiro passo, definindo a forma de linha de término para esse preparo, que é em forma de chanfrado. A broca 3216 é uma broca cilíndrica longa, de extremidade ogival, que vai me dar condição de executar essa forma de linha de término. Depois de executar a redução da face lingual, primeira e segunda inclinação, nós vamos executar a redução seguindo a mesma orientação. Para a redução da primeira inclinação, nós vamos reduzir a metade lingual da face proximal, terminando também desta forma uma linha de término cervical também em chanfrado. Com isto, concluímos a redução da primeira metade da coroa e a técnica operatória foi realizada em 6 passos. Em seguida, passamos para a redução da metade distal da coroa. Na metade distal da coroa, vamos seguir os mesmos 6 passos, chamando a atenção para um detalhe. Podemos observar que o primeiro passo já foi concluído, que foi a confecção do sulco marginal cervical, que foi por vestibular e lingual, que atingiu toda a extensão mesiodistal da face vestibular e lingual. O sulco divisor do sulco de orientação na metade da coroa também já foi executado. Então nós simplesmente agora vamos executar na metade que vamos reduzir a partir do segundo passo, porque o primeiro já foi realizado, tanto por vestibular quanto por lingual. Então, na metade agora, no meio da metade a ser reduzida, vamos executar o sulco de orientação na primeira, na segunda inclinação, na vertente triturante da cúspide não cêntrica, na vertente triturante da cúspide cêntrica, na vertente lisa da cúspide não cêntrica e região do terço médio cervical, que é a primeira inclinação. Passamos então com a broca 3216, executar esse sulco de orientação. Profundidade, primeira inclinação, uma broca inteira em profundidade paralela ao plano de inserção. Segunda inclinação, uma broca inteira paralela à superfície do dente, que é a área expulsiva. Vertente triturante, 1,5 milímetro em profundidade, então é um pouquinho mais de uma broca, porque a broca tem um diâmetro de 1,2 milímetros. Então, um pouquinho mais de uma broca. Vertente triturante, 1,5 milímetro em profundidade, um pouquinho mais de uma broca. Vertente lisa, que é a segunda inclinação da face lingual, uma broca inteira com a broca paralela à superfície do dente. Primeira inclinação, broca paralelo ao plano de inserção, que é o longo eixo do dente, uma broca inteira, em profundidade axial. Desta forma, eu executei o
segundo passo. Passamos para o terceiro passo, que é o rompimento do contato interproximal com o dente vizinho, utilizando novamente da broca 3203, paralelo ao plano de inserção. Vamos romper o contato e inverter a convergência da proximal, que era cervical, para oclusal. Posição da broca paralelo ao plano de inserção. Proximal, que é o plano vertical traçado pelas proximais dos dentes vizinhos. Então, a broca paralela a essa situação. Nós vamos romper o contato. Então, nós temos rompido o contato e feito a inversão da convergência, que era cervical, para oclusal, com a broca paralela ao plano de inserção. Concluído o terceiro passo, vamos executar o quarto passo. O quarto passo é a redução da face vestibular, primeira e segunda inclinação, e metade vestibular da proximal. Agora a broca vai na margem do sulco marginal cervical, definindo a terminação cervical em chanfrar. Primeira e segunda inclinação, broca paralelo à superfície do dente. Então eu tenho a redução da vestibular. Agora, na mesma posição da primeira inclinação, com a mesma broca, eu estendo até a metade vestibular da proximal e executo a forma de terminação cervical em chanfrar. Concluído o quarto passo, passamos para o quinto passo. O quinto passo é a redução da superfície oclusal. Então eu tenho vertente mesiolingual da cúspide disto vestibular, broca paralela à vertente, e eu preparo a redução dessa vertente. Depois, vertente disto-lingual da cúspide mesio-vestibular, broca paralela à vertente, eu tenho definido a redução dessa vertente triturante. Passo a executar a redução da vertente triturante lingual da cúspide cêntrica, e agora eu preciso lembrar que o sulco que divide as duas cúspides, ele tem origem, o sulco ocluso-lingual, ele tem origem na fóssula distal, ele é oblíquo, voltado para mesial e lingual. Eu reduzo a vertente triturante, completa a redução das vertentes triturantes das cúspides de contenção cêntrica.
dessa situação, completar o quinto passo, que é a redução das vertentes triturantes da cúspide cêntrica e não cêntrica. Passamos agora para a redução da face lingual, observando a primeira e a segunda inclinação. Segunda inclinação, broca paralela à superfície do dente. E vamos definir o segmento lingual do sulco disto-lingual, que é o sulco divisório de cúspide, que tem uma direção oblíqua voltado para lingual e para mesial. E reduzimos a vertente lisa da cúspide disto-lingual, que corresponde à segunda inclinação dessa face lingual. E por último, redução da primeira inclinação, que corresponde ao terço médio e parte do terço cervical. Com a broca passando na margem do sulco cervical marginal, que foi executado durante o primeiro passo. Completado a redução da face lingual, primeira e segunda inclinação, estendemos essa redução com a broca paralela à primeira inclinação da lingual, estendemos até a metade lingual da proximal. Desta forma, concluímos a redução das faces axiais vestibular, lingual, mesial e distal e da face oclusal para o preparo para a coroa total metalocerâmica com cobertura total e linha de terno cervical em chanfrado. Passamos, onde tem requisito estético, para o sétimo passo e vamos estender a margem cervical na metade vestibular das proximais e na vestibular, a meia profundidade do sulco marginal cervical. Porque durante a redução ele ficou meio milímetro aquém da gengiva. Então agora é estender a margem desse sulco, a meia dessa terminação cervical, que é o chanfrado cervical, a meia profundidade do sulco, onde tem requisito estético. Onde não tem requisito estético, é a metade lingual das proximais e a lingual, ele pode permanecer supragengival. Depois que concluímos o sétimo passo, que foi a extensão subgengival do chanfrado cervical, escondendo a linha de terno do preparo dentro do sulco, a meia profundidade do sulco gengival, vamos passar para a broca 41-38 e vamos melhorar o espaço entre a primeira inclinação e o chanfrado cervical para comportar o material na construção da prótese.
Lembrando que essa broca vai trabalhar paralela à primeira inclinação, mas não vai desgastar na primeira inclinação, porque ela já foi concluída. Onde existe terminação em chanfrado, nós vamos passar então a broca 4138, que é uma broca cilíndrica de ponta ativa arredondada. Com isso a gente melhora o espaço na região cervical com a primeira inclinação para comportar o material de construção da coroa definitiva. Vamos agora para utilizar as brocas na mesma posição e na mesma sequência e vamos dar o acabamento no nosso preparo. E assim temos o nosso preparo concluído.
Thank you.